Boa tarde, pessoal. Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil, e hoje a nossa live é muito especial com ator Pascoal da Conceição. Ele mesmo, é uma live muito especial de aniversário. Então você, chega junto aí, porque a gente vai bater um super papo. E se você quer fazer alguma pergunta pro Pascoal, aproveita, esse é o momento, manda aí nos comentários que a gente vai papear aqui. Acho que agora vai dar certo, hein, gente? Pode ser a conexão, vamos ver, vamos ver. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Lembrando que a gente está tendo muita live aqui no perfil, então se você quer acompanhar, aproveita para seguir o Dicas do Brasil. E se você ainda não acompanhou, corre que no nosso IGTV tem todas as lives salvas para você assistir, no horário que você quiser. Mande para os amigos. Tem muita gente legal ainda para a gente bater um super papo. Onde está Pascoal? Vamos lá, gente. Hoje é aniversário dele. Ah, Diego querido, boa tarde. Ah, vamos falar sobre o Doutor Abobrinha? Vamos, é claro. Sucesso no Castelo Rá Tim, né? Um sucesso de muitos anos aí. Será que é a conexão, gente? O que será que tá rolando aí? Vamos lá. Vai dar certo. Agora sim, deixa eu convidar o Pascoal. Aí, primeiro que tá, porque eu acho que é isso a conexão. Conectando, vamos aguardar para a gente bater esse papo agora ao vivo. Hum, será que acontece? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas ainda não estou te vendo. Será que eu fiz alguma coisa aqui no meu Será? celular? Meu celular tá normal, eu acho. Você fez um teste? Quer fazer sem um teste? Será que sua câmera está virada, alguma coisa assim? Aqui está dando conectando, mas eu não Peraí, estou câmera. vendo. Deixa eu virar minha câmera aqui. Vamos ver. Mas eu tô com o celular na mão. Será que acontece? Engraçado porque eu estou te escutando, Nunca, né? nunca passei por essa. Deixa eu ver Olha aqui. só porque é seu aniversário. É verdade. Tem É luz, um dia tem tudo. especial. Olha, peraí. Ó, Pascoal não está conseguindo participar, que estranho. Foi o que apareceu aqui para mim. Peraí, vamos ver, eu vou tentar de novo aqui. Se não, a gente tenta fazer você me convidar para a gente ver se dá certo. É. A gente pode fazer esse contrário também. Você entra ao vivo. Uhum. Deixa eu ver aqui se foi esse o problema, né? E aí eu entro e você me chama, depois a gente salva a É. live. Pode ser isso, né? Porque sua voz está aqui, tá perfeita. É engraçado isso, né? Mas o que será que aconteceu alguma coisa com a minha câmera? Não. Será? Não Bom, aconteceu nada. porque aqui aparece conectando, tô te ouvindo, eu não sei se você tá me vendo. Tô te vendo, tô te Ah, vendo você. perfeitamente. Tô Gente, te por vendo que que eu não tô te perfeitamente. vendo? Eu Eu te tô vendo. escuto e não Será te que tá vejo. funcionando Ah, não, não tem a como. internet? Agora sim! Agora sim eu te Ah, vejo. tá funcionando. O que será, né? Não entendi Ih, agora esse meu querido, negócio. agora sim seja bem-vindo com todo prazer, né? Agora a Oba. gente está se vendo. É, O que está engraçado acontecendo isso, né? aí? Não sei o que aconteceu. Ah, mas acontece. Tratando de Instagram e de internet, isso acontece, Pascoal. E aí, tudo Agora bom, tá cara? ótimo aí, ó. Tô te escutando. Beleza? Ó, quero te agradecer primeiro por estar aqui, né, num dia tão especial que é seu aniversário. Te dar os parabéns. Obrigado pelo carinho poxa, aceitar o meu convite num dia tão especial. Não, claro, a gente que trabalha com a coisa pública e tal, de repente não tem aniversário, né? Eu já estava até me lembrando disso. Eu ensaio, faço espetáculo, dia de aniversário, não tem essa coisa, A né? vida continua Mas, normal, né? a vida continua normal. Mas eu achei melhor hoje, assim, achei que pelo menos eu não ia esquecer, ia lembrar e tal. E aproveitar também para dar os Sim, parabéns para todo mundo. Feliz aniversário para todos nós que estamos comemorando mais um dia de vida, né? mais um dia de vida, né? É verdade, ó. Bom, então meus parabéns. Todo mundo que for chegando aí, gente, fique à vontade. O Instagram vai avisando aí que a gente está ao vivo. Bom, como é que está sendo essa pandemia para você, Pascoal? Porque todo mundo já passou por todos os momentos, ainda estamos passando, né?
Uma pandemia que a gente achou que ia ser 15 dias, 30, agora já estamos indo para o 8º mês. É muito momento de todos os sentidos, né? De criação, de ócio, tristeza, felicidade. Inclusive, eu também passei meu aniversário nessa quarentena. Então a gente está se adaptando, né? Como é que está sendo esse momento aí para você? Cara, eu acho que. Ah, eu não sei exatamente o que está nos acontecendo, né? Acho que tô igual, devo estar igual a todo mundo, né? Sem ter uma ideia precisa que é, do que está significando isso que a gente está vivendo agora, né? Sim, Tô sim. meio que tateando devagarzinho, para sacar o que é esse acontecimento nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, né? E prestando bastante atenção aos sinais, né? Aos acontecimentos. Eu acho que é um, não sei, a sensação que eu tenho é que a gente vai viver muito tempo assim. Eu estava lendo um livro agora há pouco chamado Diário da Peste, do cara que escreveu o Robinson Crusoe, sabe aquele Olha, livro, aquele sim, Robinson Crusoe? Ele escreveu um livro, ele era jovem, né? Tinha a tua idade, em Londres, em 1600 e pouquinho e tal. E Londres passou. A Europa passou assim, né? Durante muitos períodos, né? De 1300 a pelo menos 1800, sempre pequenos períodos, grandes às vezes, de 2, 4 anos de lockdown, por conta da peste bubônica, que olha. eles não sabiam exatamente o que era tal. E aí, num desses períodos, o Daniel Defoe escreveu o que ele está vivendo. Aliás, é um negócio importante para, acho que para essa geração, assim, porque dos registros que ficaram do que se viveu nas pandemias, esse é um dos poucos, uns raros registros, sabe? E a gente está vivendo um registro de pandemia. Poucas vezes tem gente que escreve, agora talvez tenhamos mais, né? Que escreve sobre a pandemia, que fala sobre o que aconteceu, como aconteceu. Ele escreveu o dia a dia, o diário da pandemia, é, as mortes, as infecções, as providências do governo, tudo isso, esse auxílio emergencial, todas essas coisas, entendeu? Uma puta experiência. Ele escreveu tudo. Olha Se chama só, você Diário tem da toda Peste. É. Se chama Diário da Peste, não chamava de pandemia, né? Chamava de peste, a peste bubônica. Olha, quero ler depois, viu? É uma boa dica. É, é um Você, livro, é um livro assim, é um livro, como se diz, não tem muitas novidades, assim, né? É que nem o Robinson Crusoe, não sei se você leu esse livro do Robinson Crusoe, é aquela história que o cara tava no navio, o navio quebrou, estourou todo, aí ele vai morar numa floresta, lembra essa sim, história? sim. Aí vai na floresta, conhece um cara que mora lá e chama de Sexta-feira, o cara nasceu na sexta-feira, Olha né? só. São Ele encontrou o histórias cara na sexta-feira. tem essa parte, né, real, mas que nos ajuda É, a esse momento exatamente. passar de diversas formas, né? Que a gente está usando muito isso, né? Um livro, enfim, a internet, a TV, enfim, as séries, os filmes, né? A gente acaba Ah, estudando. é. E hoje, aliás, aliás, é um dia muito forte para mim, pelo menos. É o dia do aniversário de John Lennon também, né? Olha só. Hoje é o John Lennon, que é um cara foda, assim, na nossa vida. Um jovem também, né? Jovem, né? Que é uma Sim, pessoa que tem, sei lá, juventude, né? O John Lennon é do cacete, muito forte. é E muito o John forte, Lennon né? hoje é aniversário dele também, né? Tem essa coisa também. Eu Olha que sempre legal. passei por isso. Hoje eu até estava rememorando coisas do aniversário, né? Eu falei, pô, vou fazer uma live daqui a pouco, vou falar de quê, né? Aí começa assim, porque é live e tal. Aí eu pensei, pô, falar do John Lennon, né? O John Lennon, Poxa, demais. Imagine, porra, tanta música boa, tanta ideia forte, foda, né? sim, muita coisa que ficou, né? Né? Que ficou pra gente, para as outras Puta cara gerações. forte, né? É, Não, e vai puta ficar, exemplo né? de vida, né, meu? Não, ele é considerado uma das criaturas mais importantes dentre 100, 150 personalidades. Você diz, pô, esses Mundial. caras são foda, são importantes. Esse é um.
Mandela, por exemplo, tem grandes personagens, né? Gandhi, por exemplo, ele está no meio dos grandes, está no meio dos É muito demais, grande, né? muito Muito. forte. É O que que legal ter você um acredita jovem. sobre isso, ô Pascoal, por exemplo? Você acredita em destino nessas coisas assim? Por exemplo, porque claro que a gente falando de pessoas em ascensão, por exemplo, assim, que cada um tem um significado, né? Um exemplo, o Chico Xavier, ele veio por um motivo, assim. E aí um exemplo, né? A gente está falando do John Lennon, assim. Você acha que cada um tem um sentido e um destino, independente de onde ele nasce, assim? Porque tem gente que é tão marcante, né? Pra gente, pra nossa história e para as próximas gerações, e elas ficam por muito Uhum. tempo, assim. Não, não é. Eu acho que não acho que seja destino, não. Eu acho que você tem que. Eu acho que é mais simples. A gente olha a vida, porque o que é justo, você já olha e você já sabe que aquilo não é justo, né? O Sim, que é o que é às vezes inadmissível, você já olha e já de repente vai, pegou fogo lá no Pantanal, os bichos morrendo, pegando fogo. Você já olha e não preciso ser, por exemplo, ambientalista, né? sim, Não preciso ser o do Greenpeace para falar, porra, puta coisa horrível. Eu com certeza. não preciso fazer um curso para saber que, por exemplo, sei lá, a gente viu pandemia em o Brasil morrendo gente porque não podia entrar no hospital. Aí, pô, não preciso ser político, médico para saber Entendo, que isso é né? injusto, caralho. Que Com isso não tá certeza. certo, porra. É muito Entendeu? Quer triste. dizer, não, não, quer dizer, você olha, você já bate o olho, você não sabe que tá errado. Ou sei lá, você sabe, sabe, homem primata, capitalismo selvagem, como dizem os titãs, né? Sabe, assim, Verdade. porra. Eu acho que assim que, quer dizer, eu acho mais simples, acho que as coisas são mais claras e mais simples, né? Por exemplo, sei lá, outra coisa que eu acho, assim, alguém vai descobrir a cura da vacina, não vai acontecer isso, não é que alguém vai descobrir. Existe um desejo, nesse livro do William Dafoe, do William Dafoe não, do Daniel Defoe, falei William Dafoe, mas é Daniel Defoe. Livro dele, não só nesse livro dele, mas no livro do outro. Eu li um outro livro também da peste chamado. Porque eu estava interessado em saber como que os artistas se viravam nesse Olha, período. legal isso. Eu estava atrás disso, saber como que faz os artistas e tal. Porque os capitalistas a gente já sabe como é que eles fazem, eles ficam achando É, negócio para fazer. Faz, por exemplo, iFood, faz entrega à Amazon. O capitalismo ganha dinheiro que nem louco. tira, né? Isso, Muito bem. o capitalismo imediatamente já vai atrás de um jeito de ganhar grana, né? O que você faz na internet e tal. O capitalista imediatamente, quer dizer, aí sim, aí quer dizer simples, quer dizer, aí a gente já sabe. Aí, mas eu queria saber o que os artistas estavam fazendo. Até fui ver um filme muito bom que se chama O Sétimo Selo. É um filme do Sétimo selo. Bergman. É um filme do Bergman, do Ingmar Bergman. É uma companhia de teatro viajando na Europa durante uma pandemia. Chama Sétimo Selo. Quero E aí assistir, cara. muito bom, muito legal. Sétimo selo. Mas enfim, chama Sétimo Selo. Aí voltando a falar de destino, né? Por exemplo, estava falando nesse livro do Daniel Defoe, porque ele escreve mais ou menos no mesmo período que o Newton, o cara que descobriu a lei da gravidade, que caiu, dizem que caiu a maçã, né? Fala um Sim. monte, um cocô de passarinho que caiu na cabeça dele, que ele fica, porque ele, enfim, daqui a pouco eu conto a história dele. Mas ele fala o seguinte, ele fala que nessa época que a gente está vivendo agora, quando a pandemia ataca todo mundo, até essa consciência brotar, né, de que nós estamos sob risco de vida, as crianças, os velhos, os jovens, as jovens, as mulheres, os homens, os negros, até a gente acreditar que a humanidade está nesse risco, tem um tempo, mas depois desse tempo começa a surgir um desejo geral de descoberta, de descobrir uma coisa nova, descobrir um jeito de sair disso. Começa a nascer um desejo. E esse desejo geral da espécie
Esse desejo não é o desejo de se virar, de achar um emprego novo, de ganhar mais dinheiro, de achar uma. Não, não, é um desejo de salvar a espécie. O desejo geral, ele vai determinar também uma espécie de. É como se os DNAs estivessem à procura disso daí, da vacina. Então é um desejo geral, e esse desejo geral é que vai determinar que, de repente, alguém vai descobrir a fórmula, não sei o que lá, não sei o que lá, mas o cara que descobrir a fórmula vai ser o cara que vai colocar o último ponto no negócio, saca? A última pedra, porque quem fez a Incluir montanha? ele, né? Para fechar. É, você fala assim, quem fez a montanha? Ah, quem fez a montanha foi o Newton. Não, o Newton só colocou a última pedra da montanha, que foi feita por milhares de outras pessoas que fizeram pedra, pedra, pedra. Quem fez? Você é de Minas Gerais, né? Quem fez as Nossa, igrejas de Ouro Preto? Quem fez as igrejas de Minas Gerais? As igrejas de Minas Gerais foram feitas. Porra, muita gente, puta que pariu. Quem fez aquelas ladeiras de Ouro Preto? Quem fez o Pelourinho, né? nossa, pois é. Não, é verdade, nada se constrói só ali. Tem todo um movimento, mas no final a pessoa assina É, aquilo e acaba levando toda, no toda final aquela vai o cultura. governador, coloca a última pedra, que chama pedra fundamental, E e assina. aquela pedra, e assina, entendeu? Mas a gente sabe que não é assim, né? É verdade. Por Me fala exemplo, uma eu coisa. estava falando do Newton, só para voltar a falar do Newton, Sim, o Newton, a lei da gravidade, você conhece, sabe? Estudou lá na escola, lembra disso? sim. Quantos metros por segundo tem a lei da gravidade? Como é que é, Poxa, lembra? aí, Quanto é que aí é? você já me pegou bem na. Eu não Qual a lembro. velocidade que as coisas caem do céu? 9,8 metros por segundo, não lembra disso? Que ele Nossa descobriu Senhora. que as coisas caem com 9,8 metros por segundo. Poxa, Então, esse detalhe eu não lembra lembrava, disso? mas é bom lembrar isso. Porque o Newton é aquele negócio, né? O Newton é aquilo. Ele fala assim, porra, por que que as coisas só caem? Por quê? Por que que só cai, caralho? Por que que as coisas não sobem? Né? Essa é aquela Verdade. questão dele, né? Porra, porque ele era ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos, aí a Europa sempre tinha casos de pandemia, sempre, 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 sempre. E quando Olha, ele era muito. E aí, numa época de pandemia, aí ele vai. Fica preso em casa, numa espécie de um sítio, né? Uma chácara. Fica preso lá no sítio lá. E não consegue falar com ninguém, não acha nada tal. Só fica andando pelo sítio lá. E levando cagada de passarinho na cabeça, e de vez em quando cai umas coisas e tal. E aí ele, porra, puta que pariu, só cai merda na minha cabeça. Porque sabe, esse passarinho, por que que não, quando ele caga, a merda não sobe, sei lá. Aí que né? veio um clique na cabeça dele, né? Falou, pô, é mesmo, né? Por que que as coisas não caem? Aí que ele foi estudar esse tipo de coisa e descobriu que havia uma atração de 9,8 metros por segundo de todos os objetos. Aí a gente só voa porque o avião ele consegue superar 9,8 metros por segundo, aí supera, né? Quer dizer, é Pra só manter. colocar 9,9 e já está voando, né? Poxa, mas é muito louco, né? Sacada, né? É muito legal. Mas Assim, antes e dele, detalhes, mas né? antes dele, mas antes dele, quantos já não fizeram coisas, né? Quanta gente já não fez, até chegar a ideia na cabeça dele e tal, que é o que a gente está, que é o que a gente estava perguntando, que essas coisas da pandemia, que eu estava fazendo e tal. Estava refletindo sobre essas coisas, né? Acho que a gente está, aquela hora que aumenta tudo, a gente está vivendo uma hora que a gente vai ter uma virada, né? Saca? Sim, com Saca? certeza. E aí é um fruto de um acúmulo, eu acho, mais ou menos. Não, Mas você está querendo perguntar, eu estou te interrompendo, às vezes você quer não, perguntar uma eu outra tô adorando o coisa. nosso bate-papo. Eu adoro quando o papo flui, porque a gente vai falando de diversas coisas e coisas legais, assim, de se falar, né? Você é ator, né? Você é Sai- ator, né? sou ator, Que peças que então, você fez? poxa, cara, fiz algumas, mas em São Paulo, mudei Não, de mas São não. eu sou mineiro de BH e moro em São Paulo há 3 anos, né? Em São Você Paulo, mora em São Paulo? sim, sim. Onde você mora? Em Que São Paulo, Bela bairro? Vista,
Bela Vista. Ah, porra, mora na Bela Vista. Eu sou do Teatro Oficina. Já foi no Teatro Oficina? Assistiu o Teatro Claro, já Oficina? fui muito, é muito perto. É muito perto, já assisti Ah, o espetáculo, eu adoro, eu sei, inclusive quero falar sobre isso. É, Teatro Oficina é maravilhoso. E, é. Teatro Oficina, o Minhocão, por exemplo. Eu não poxa, construí o Minhocão, mas eu trabalhei na construção do Teatro Oficina, que está aí. Um dos motivos da oficina está aí. Aliás, o próprio Doutor Abobrinha, que você sim, quer saber? Por exemplo, o Doutor Abobrinha, Teatro Oficina, Minhocão, Bela Vista tem tudo a ver. tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Uma coisa nasceu da outra, porque não sei quem está vendo a gente, você sabe disso, mas o Minhocão foi construído nos anos 60, terminou nos anos 70, terminou em 72, o 72. Minhocão. É. Porque o que, que acontece? A cidade, ela por conta da ditadura de 64, de 64 até 85, desses 21 anos de ditadura, a gente não podia votar para governador, para presidente, para prefeito e para alguns cargos. Chamava, eles eram nomeados. O cara mandava um cara tal para ser o prefeito. Sim, Ninguém votava, não podia votar. Porque era o governo militar, né? O governo militar é assim, né? Por exemplo, o militar é. Você não pode. Tem um general, você não pode contestar o general, né? sim. Você não. O general você tem que falar, sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! O cara fala, mete a cabeça na parede. Você fala assim, Sim, sim, senhor. senhor! Só Você não vai respeita, né? perguntar por que mete a cabeça na parede, né? O regime militar imediatamente a. Estão tentando me ligar aqui, peraí, deixa eu ver se eu desligo, Para que peraí. ele não bata a sua cabeça na parede, você só concorda. Não, você não. O governo É, hoje militar. o telefone vai tocar bastante. É, mas o governo militar, ele. Né, a hierarquia não é qualquer coisa. E nesse período, no período do governo militar, Sim, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo foram prefeitos indicados. E o Maluf foi indicado como prefeito, decidiu, ele era engenheiro, né? Ele decidiu fazer uma estrada no meio da cidade, um viaduto de leste olha a só. oeste, que é o Minhocão, que tem mais ou menos uns 10 quilômetros. Então, você já deve ter, você que é de Minas deve ter estranhado, por exemplo, você passou no Minhocão, você não achou aqueles prédios que estão a 2 metros do Minhocão? Você viu aqueles prédios? Né? Sim, Então, aquilo lá foi o seguinte, aquilo foi causa traçado uma assim como se estranheza, fosse. uma É, sensação. mas é exatamente, é como se na sua cidade, em Belo Horizonte, eu resolvesse traçar um risco assim de um lado ao outro, e foi o que foi feito. Foi tudo quebrado de uma hora para outra, sem a maior cerimônia e tal. E numa dessas, a 2 metros da porta, 4 metros da porta da oficina, passava um minhocão. 4 metros da porta da oficina. Aí o que, que acontece? Ele vai. é, Todo o entorno do viaduto vai desvalorizar, né? Aí desvaloriza e aí se começa uma especulação imobiliária, que sempre aconteceu. Imagina, Sim, você tinha um apartamento ali, você viu, Minhoca, você tinha um apartamento. de Seu repente. apartamento valia. De repente constrói uma pista de 8 carros na tua janela. Seu apartamento valia 10, passa a valer zero. Agora, puta, eu vou comprar essa porra aqui de você, não é verdade? Pois é, muda E, e tudo. aí, e aí o pessoal da especulação comprou pra caramba. E aí o grupo Silvio Santos quis comprar todo o quarteirão, comprou toda a Bela Vista, tá? Comprou tanto que se você andar pela Bela Vista, você vai achar muito lugar vazio, você vai achar muito estacionamento, É verdade. áreas vazias. Não tem Mas nada e o no centro Teatro da Oficina cidade. ainda essa história ainda é real, assim, ainda é do Grupo Silvio Santos, ainda é o prédio. Não, 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 não. Acontece o seguinte, aí o que, que acontece? O Grupo Silvio Santos começa a comprar, não só o Grupo Silvio Santos, muita gente Sim, ganhou muito dinheiro com isso. Por isso esse monte de estacionamentos, porque as pessoas que moravam ali no Bela Vista, no Bexiga, tiveram que vender rapidamente as suas casas, porque senão ia perder cada vez mais dinheiro. E quem ficou perdeu mais ainda, porque teve que vender, porque foi aquela deterioração. Imagina, porra, imagina um cara que. Você já viu aqueles apartamentos do Minhocão, que horríveis que são? Quer dizer, sim. imagina uma pessoa que mora lá. O cara não dorme dia e Como é que noite. fica?
né? A- À noite, não só à noite, né? Mas assim, o barulho, o trânsito, enfim, pô, até para até a sair de casa. fumaça. Exatamente. Até poucos anos atrás ele funcionava 24 horas por dia, cara. Imagina, Nossa, 24 horas, é muito difícil, não tem sabe? como você ter tranquilidade ali para morar. Entendeu? E aí, nesse período, nessa época, 72, 74, os, o, eu cheguei na oficina em 1980. Por que, que eu cheguei em 1980? Porque o Zé Celso estava juntando gente para defender o Teatro Oficina. E eu entrei na luta da defesa do Teatro Oficina. E em 1992, eu cheguei lá em 80. Em 80, fiquei até 2000 e pouco tal. Poxa, Em muito tempo. 92, eu fui fazer um teste lá no. Eu tava na TV Cultura e o cara, e o Karl Hamburger falou: tem um teste para um personagem que quer derrubar um castelo e construir o prédio dele e acha que tudo dele deve ser meu. Eu falei: pô, é a história da oficina. Aí fui para lá. Foi isso aí. Poxa, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tinha um Tudo a ver. subtexto pronto. Inclusive, esse óculos aí, você usa na vida, mas você levou pro personagem. Não, ele acabou sendo um óculos que eu gosto, assim, eu gosto de óculos. Eu E é sempre muito gostei de marcante, óculos. né? É marcante, já fica uma máscara quase assim. Eu uso óculos desde que eu tinha, sei lá, acho que 10 anos de idade, creio. Olha só. Aliás, aliás, o negócio do cara ser míope, agora já não tanto, né? Agora já é mais claro. Antigamente, quando você não tinha muita muita disponibilidade das coisas, muito conhecimento, era muita ignorância e tal. Você nem tinha ideia de que você precisaria usar óculos. Eu só fiquei sabendo que eu precisava usar óculos na escola, porque uma vez foi por causa de uma guarda-chuvada, a- porque eu ficava, porque a minha professora faltou e veio a professora substituta e ela colocou na lousa a tabuada. E eu decorava, por exemplo, ele falava 1 mais 1, 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, aquela coisa tabuada, né? E depois Sim. ela faz aquele negócio, fala assim, então, depois começa a fazer aquela coisa do tipo 5 vezes 4, ia mostrando no quadro negro e tal, né? Aí a professora que veio, a professora substituta, ela colocou as tabuadas do jeito dela, eu mais ou menos saquei que era a tabuada do 2, do 4, mas ela começou a inverter, em vez dela Nossa, fazer na sequência, em vez dela fazer 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, ela inverteu a sequência, ela pôs várias multiplicações. E aí aí eu não enxergava, aí eu ficava falando e a classe caindo na gargalhada, porque eu comecei a falar qualquer número e tal, e ela falar, e ela irritada, aí ela veio pra cima de mim e me deu uma guarda-chuvada, minha mãe foi lá reclamar, aí eu falei, olha porra, o que só. tá acontecendo com esse menino e tal? Aí que viu que, puta, ele não enxerga, sei lá como que ficou sabendo que eu não enxergava direito, eu achava que todo mundo via tudo do mesmo jeito, né? Eu Sim, não achava tem que todo como, mundo, como eu uso 6 graus de miopia, diferenciar, né? né? É, não sabia que tinha gente que não enxergava direito. Que diferente. E aí, nesse momento, né, a gente falou aqui desse momento de boom, você marcou a infância de milhares de pessoas, marca ainda, né? Que é o Castelo rá tim acho que é eterno. E, bom, você já fez tantos trabalhos no teatro, na TV, enfim, cinema. É, isso é um problema ou não para você? Eu acho que, na verdade, é um privilégio, né? Você ter um personagem dentre vários que marcam tanto assim. Não, não, claro. Aliás, eu estou fazendo até no dia do aniversário porque um dos presentes da minha vida é esse, cara, porra. Imagina, você é ator, você sabe disso, né? A gente é ator. A gente faz uma carreira complicada, tal. Não é Sim, fácil, não é simples, né? Quer dizer, esse negócio do sucesso, tal. É que nem jogador de futebol, talvez comparando assim, né? Pô, quantos caras jogam? Quem que já não jogou futebol, né? Quem que já não bateu uma bola, entendeu? Mas pra ser Neymar, cara, porra, só uma deve meia ser dúzia. Neymar e talvez menos, talvez um pouco menos, vai e tal. Só pra jogar num time grande, porra, tá louco, né? É muito verdade. difícil e tal. Então é uma carreira muito complicada e você. Muito, muito complicada, não, muito difícil. E principalmente se tratando. A gente mora no Brasil, né? A gente mora num É país muito difícil. que
que na conjuntura mundial, brasileira e tal, ele tem lá uma espécie de um núcleo de capitães do mato que sempre estão atrás da gente, a gente não tem sossego, entendeu? Estão sempre perseguindo a gente, então você não consegue. O Brasil a gente, eu mesmo fico pensando que a gente mora no Brasil assim de aluguel, sabe? Assim, nós somos qualquer dia eles põem a gente para fora, entendeu? É que não tem para onde jogar a gente, né? Mas qualquer dia põe a gente para fora daqui. A gente mora aqui, se aumentarem o aluguel, se aumentarem a comida, se aumentarem tudo, e ficar proibido, hospital, não sei o quê, nós estamos ferrados, né? Ah, A mas gente aqui acho que fica lá. estamos muito Por longe isso, disso já, né? por isso que a nossa solidariedade, sabe, assim, entre nós, assim, você falou, obrigado pela entrevista e tal. Cara, eu acho que é fundamental a solidariedade, em todos os sentidos, sabe? A gente tem que ser solidário. Sozinho a gente não vale nada, entendeu? A única coisa que nos defende, né, dessas conjunturas cruéis, entendeu? Injustas e tal, é a nossa solidariedade, é a nossa é o tecido que faz a nossa vida, saca? E a Sim, gente e a gente bem ou mal acaba às vezes, muitas vezes fugindo disso, sabe? Saindo fora da solidariedade, da companhia, da amizade, a gente acaba saindo fora dela. Claro, fica sim. cada um porque o que o sistema, o mesmo sistema de atores, né? Nós somos atores, tal. No meio dos atores é assim, tem um papel, eles falam assim, é um papel para 50. Aí você vai disputar aquele papel. Um cara vai fazer sucesso, um só vai fazer sucesso. Aí você sai na loucura de disputar esse papel, de ganhar esse papel e os restos que se dane, entendeu? Então você Sim. acaba aplicando até na sua própria profissão esse egoísmo, entendeu? Você acaba aplicando na sua própria profissão essa destruição coletiva. Porque se um faz sucesso, 20 mil passam mal, entendeu? É E os 20 verdade. mil, como é que faz, entendeu? Agora, Sim, quando você tá no lado dos 20 mil, aí você entende do que eu estou falando, né? sim. E acho que o teatro traz muito isso também, né, Pascoal? Essa arte do coletivo, né, até para os próprios atores que são do teatro e vão para a TV, mas geralmente os que, não um preconceito, mas que são da TV, que não passaram pelo teatro, nem sempre sabem essa diferença do coletivo, que, né, tipo, a mão na massa, do ator que acaba fazendo, ajuda na bilheteria, ajuda na luz, e não tem esse problema, não tem isso não é um problema, Exatamente. na verdade, isso é uma solução, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não sei se você acabou. Eu até publiquei, não sei se você viu. Eu estava. Vi uma foto sua de ensaio, né? Isso, cara, porra, de 72, cara. Um ensaio dos meus amigos, meus companheiros ensaiando, eu junto ensaiando. Eu me lembrei, puta merda, como a gente ensaia, e como eu adoro ensaiar, porque a gente se encontra, a gente se namora, a gente se ama, a gente fala da vida, a gente critica, né? O grupo de teatro não tem igual, cara, não tem igual para nossa vida. Descobre coisas juntos, né? Acaba vivendo uma vida mesmo, uma vida juntos ali, Não, né? É exatamente, e diário, se né? ajuda, né? E se ajuda solidariamente, um ajuda o outro. Isso é muito bonito de se ver, né? É muito legal, porque e não só, né, na vida, precisamos disso, né? É fundamental, cara. Porra, se você for Fundamental, cara. viver desse jeito, se você for viver nesse jeito, nesse capitalismo selvagem, assim, nessa onda que cada um pega o seu aí, nós estamos ferrados, né, meu? A gente vai sofrer muito, Sim. Eu né? queria que você falasse um pouquinho do espetáculo Mário de Andrade. O Mário Inclusive, de Andrade. Porra, aliás, o Mário de Andrade, eu falei do John Lennon, que faz aniversário hoje, não ia me esquecer, porque ia acabar numa hora me lembrando disso, né? Mas o Mário de Andrade também nasceu hoje, no dia 9 de outubro. Vê que legal? poxa, muita gente legal, e você Nasceu, fazendo, que legal, nasceu 9 de outubro. homenagem. Aliás, porra, ele nasceu em 1893, eu nasci em 1953. Eu nasci exatos 60 anos depois do Mário de Andrade. E eu sou Olha, muito parecido com ele de origem, né? Porque ele é filho de um pai negro e uma mãe branca. Eu também. Então essa mistura brasileira de raças, né? Essa coisa que o brasileiro tem de misturado, que deu num brasileiro diferente,
Sim. Nós somos muito parecidos nesse sentido, saca? Olha que massa. Eu queria que você me falasse assim, sua visão, eu acho Hum, que a gente tem que se virar nesse momento, óbvio, como todo mundo está se virando. Eu acho que o hum. teatro não é igual, né, que o teatro online, não é igual o teatro, né, que a gente vai ali, que tem essa troca da aglomeração mesmo, aquela energia. Mas acredito que também que o online, mesmo sendo muito diferente do que a gente está acostumado, ele vai sobreviver aí por um tempo, ou talvez até por muito tempo. Eu vi que você fez um espetáculo até online também, né? Vocês fizeram uma apresentação. Fiz, fiz dois, Como é que fiz foi? dois. Como é que foi essa diferença aí? É se adaptar mesmo, né? Ah, é o seguinte, a gente não tem que ser. Vou falar de ator para ator. A gente não tem que ser, por exemplo, ingênuo no que está Sim. acontecendo. O que está acontecendo? Ah, live e tal, a gente já vai fazer, a gente tem teatro ao vivo, o teatro vai dizer a gente só está onde a gente está, nesse lugar que a gente está, porque a gente mora num lugar, no mundo tal. É, tem muito, por exemplo, não é coincidência de você ter dos grandes da internet estarem ganhando muito dinheiro nesse momento. Não é uma Sim. coincidência, é uma construção. Pô, você fala assim, pô, que coincidência, né? A pandemia favoreceu pra caramba o Facebook, a pandemia favoreceu pra caramba o Amazon, né? A pandemia favoreceu pra caramba a Netflix, o tipo de Sim, filmes, né? muito. Mas não é Que só. coincidência, né? A Netflix, a Amazon, a HBO, que coincidência, né? Agora eles estão ganhando tanto dinheiro, né? Todo mundo tá, olha, eles falam, todo mundo está assistindo, né? Que coincidência, né? O YouTube, né? Que coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Isso a gente tem que sacar, né? Quer dizer, não sei, quer dizer, Claro. É um trabalho a que. gente está a gente está num mundo complicado. Isso daí, na verdade, é uma construção, né? Nós estamos vivendo a Sim, pandemia, e a pandemia a gente está vivendo porque é uma construção desse jeito. Por exemplo, a crise que a gente tem na saúde, a gente falou, oh, pô, o Brasil não tinha hospitais, não sei o que lá, das pessoas morreram. Não é coincidência, né? Quer dizer, a gente não pode ser trouxa. não Por mesmo. exemplo, não é coincidência. Então, por exemplo, fazer teatro online hoje não é uma coisa assim, ah, vamos nos adaptar, estamos vivendo um novo momento, um novo. Não é verdade, entendeu? A gente tá em guerra, a gente está em luta. Não é verdade que nesse momento, por exemplo, exatamente nesse momento, a gente tem um governo antidemocrático, fascista, não é verdade que nesse momento está passando a boiada para cima da gente. Não é assim, você está É entendendo? verdade. Então, Sim, na o hora que buraco é está muito passando a largo. boiada, porra, não é uma questão só de fazer teatro online, vamos fazer. A gente fazia antigamente, mas a gente tem que se adaptar. Não é verdade, não é assim que funciona. Quer dizer, pode ser até pensar que é assim que funciona, mas não é verdade, é uma coisa mais Mas não é complicada. esse. É melhor prestar mais É atenção no que está real. acontecendo. Eu li um livro chamado assim, do Walter Benjamin, chama assim a obra de arte, quer dizer, o trabalho de artistas, o trabalho do teatro, na era da sua reprodutibilidade técnica. É um nome complicado, porque ele é um intelectual, ele escreve complicado, caralho, mas ele está tratando do seguinte: o que é fazer? Porque ele está tratando assim, ele está tratando do cinema, né? Porque até o cinema, eles pensavam, na época dele, artistas assim como eu, como você, assim, pensava assim, bom, agora o teatro vai ser só de cinema, certo? Não vai ter mais teatro, vai ser cinema. Porque quando apareceu o cinema, né, pensou Acabou assim, na pô, cabeça deles, né? vamos nos adaptar, né? Vamos nos adaptar. Surgiu o cinema, só que é o seguinte, o cinema, ele só podia ser feito, ele era por gente que tivesse grana. Porque para fazer o cinema, para distribuir, para reproduzir e papapá, você precisava de grana. Porque Sim, você precisava, caro. para você entrar, não, é caro e quem é que tem grana? A Quem é que tem grana? Hollywood, né? Quem vai Quem é bancar isso tudo? o cara que tem a grana é o dono da bagaça, pô. Você vai jogar Isso. bola, futebol, você fala, futebol, que legal, tal. Precisa de uma bola. Ah, uma bola. Só que o dono da bola
Só tem um cara que é o dono da bola. A grana é dele. Então, Só, né? então, que, então Comando. o que, que, o cara chama, que o cara chama atenção? Ele chama atenção pelo seguinte, ele fala assim, cara, presta atenção, gente, presta atenção. Não se trata assim do cinema, mudou de teatro, virou cinema. O meio de produção está mudando, o meio de produção está mudando, caralho. Presta atenção. Quem que vai ficar como dono dessa bosta, desse troço? Quem que é o dono desse negócio? Quem que comanda esse negócio? Por exemplo, nós estamos na internet, não estamos na internet agora? Nós estamos na live, tudo de graça, tudo fácil, talará, talará. Mas nós, por exemplo, os algoritmos estão medindo o que, que a gente está falando, do que a gente está falando, para que a gente está falando. Está sob comando, sob controle, não é verdade? Então, se a gente se Certeza. adaptar a esse tipo de comunicação, a gente pode se adaptar a esse tipo de comunicação, podemos tal, mas a gente tem que saber onde a gente está se metendo, né? Senão fica sério a nossa vida. Ah, com certeza. E a gente precisa sobreviver, né? Exatamente. Aliás, esse é o conceito, né? A gente não precisa sobreviver, a gente precisa viver. Sobreviver é o que a gente normalmente faz. A gente já Normalmente a gente faz. está nessa coisa da sobrevivência. Precisamos sobreviver. Sobreviver é o que a gente normalmente faz, né, velho? O que a gente precisa é viver, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à justiça e direito, profundo direito à cultura, porra, que é a coisa mais importante. Isso porque Ah, a você falou cultura do é Mário de essencial, Andrade, né? Cultura é você falou do essencial. Mário de Andrade. E isso que você disse também tem muito a ver com a ligação até de tudo, na verdade, né? Que a gente disse aqui, até dos seus personagens, porque também a cultura, quando ela vem já, que deveria ter, já elas têm, mas não são todas, a realidade é essa, porque ela transforma muito, né, Pascoal? Quando você já tem isso na infância, não só assistindo, fazendo de alguma forma, mesmo que seja, né, amador, na escola, e que você não vá seguir essa profissão, ela vai te transformar de algum jeito, você vai ser uma pessoa diferente, você vai se comunicar melhor, você vai. Então, Uhum. seria e pode ser ainda muito diferente, né? Se a cultura ainda ela participar da infância de todos, né? Porque vai formar o adulto culto, né? Ou mais inteligente, ou mais interessado. Uhum. Mais vivo, né? Mais vivo, sem dúvida, né? A diferença é muito grande, né? É muito, muito grande, assim. Eu acho assim, eu fico pensando, o ser humano, assim, a raça humana, eu, você e tal, a gente tem muito, a gente tem muitas qualidades, né? E uma das qualidades é a gente ser criativo, é a gente inventar, é a gente contar coisas engraçadas, é a gente fazer filho, namorar, né? Essas coisas que a gente faz muito bem. E, e essas coisas fazem parte do que a gente chama de liberdade, né? E liberdade é uma construção que a gente precisa fazer todo dia, toda hora, porque a liberdade, a liberdade é uma coisa coletiva. Por exemplo, que nem segurança, vai, a gente fala assim, segurança. Segurança, você mora aí na Bela Vista, você sabe como é que é. Ou todo mundo tem segurança ou ninguém tem segurança. Não, não é uma Sim, coisa particular, né? Talvez você possa contratar o seu segurança particular, o seu SEG, mas não é assim que funciona, né? verdade. Precisa ter para todo mundo, né? Entendeu? Cultura é a mesma Senão não adianta, coisa. né? A segurança não existe. Existe de uma forma particular, mas ela não atinge, não nos preserva, né? Ali do que a gente precisa. Exatamente, Sem dúvida. exatamente. É uma espécie de paixão geral, de amor geral, que todo mundo passa por ela, tal. Você quer Sim. saber, por exemplo, falando de segurança, a Bela Vista, quando a gente frequentava aí na década de 60, 70, era, ele tinha muitos pequenos, era um bairro boêmio, e tinha muitos pequenos lugarzinhos, sabe? Bares e casas. Tinha muita casa e muita gente na rua, a noite toda conversando e tudo mais. Depois que construiu o Minhocão, que começou a criar muito estacionamento, muito lugar abandonado e tudo mais, a segurança daí dançou terrivelmente, saca? Quer Verdade. dizer, O você, perigo você teve aumentou um muito, né? avanço, você teve um avanço assim imobiliário, da especulação imobiliária sobre a vida das pessoas e ao mesmo tempo um apodrecimento, né, da vida coletiva, sabe? Da vida de todo mundo junto, de trocar umas ideias, tomar uma cerveja,
dar um rolê na rua, na tranquilo. madrugada, chutar uma lata, voltar para casa, namorar e tudo. Você perdeu muito disso, entendeu? Sim, não, a diferença hoje em dia, poder ir ali na Roosevelt, né, tá com tranquilidade, Na assistir um Roosevelt. espetáculo, ficar sentado ali, você já dá uma Na, a, atenção, né? Roosevelt, a Roosevelt, inclusive, você que conheceu agora, a Roosevelt ela foi recuperada pelos sátiros, porque a Roosevelt estava completamente entregue a uma espécie de uma desorganização orgânica, porque é uma praça, um lugar destinado ao convívio e tal, estava completamente fora do Largar. seu destino maravilhoso, sabe? Pelos governos, principalmente pela especulação imobiliária, né? Pelo doutor Abobrinha e tal. Sim. Agora, ó, nosso tempo daqui tá voando, eu queria só te perguntar, você já fez tanta coisa legal, tem algo que você ainda almeja fazer, se algum personagem que você fala, poxa, eu queria muito fazer isso, independente de qual área, no teatro, na TV, no cinema, algo que Uhum. mexa com você de alguma forma, como esses últimos personagens que nós falamos, assim, que você fala, ainda quero fazer isso, ou montar meu espetáculo, ou dirigir isso também, alguma coisa que te mova. Puta. Sabe que já me perguntaram essas coisas, eu até tentei responder isso, porque às vezes perguntam, alguma coisa que você quer fazer, tudo mais, cara, é, é que nem essa pandemia que a gente está vivendo, né? Esse momento que a gente está vivendo, eu nunca pensei que eu fosse viver isso assim, né? Nunca Sim, pensei que eu fosse entrar nele. Claro que você tem desejos de planos, de coisas que você quer fazer, né? São desejos que você põe na tua cabeça. Ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu quero, sei lá, eu gosto muito da coisa coletiva, gosto muito do teatro, gosto muito da coisa do conjunto, né? Tomara que a gente consiga descobrir como fazer isso, como continuar fazendo isso, saca? sim, Mas, como apesar manter que isso. é, exatamente. Poxa, que não, Eu não se sei Deus assim, quiser. objetivamente assim, não sei. Sim, mas é uma coisa, acho que talvez a mais importante, né? Porque isso acontecendo, todo o resto acontece, né, Pascoal? Todo o É. resto vai acontecer. Bom, quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado a todo mundo que entrou aqui, deixando Hum. recados. Dizer que a nossa live vai ficar salva no IGTV do Dicas do Brasil. Quem ainda não segue, Dicas do Brasil Oficial. Então, quem quiser assistir depois a live completa, muita gente vê depois. Né? Ela fica aí, então dá para mandar para quem quiser. E O obrigado a que todo são mundo essas que fotos entrou. que tem aí atrás? Que são essas Ó, fotos? Quem aqui está nessas? temos muita coisa aqui, ó. Ah, tem a Gordimar, Frida Kahlo, temos a Frida Frida Kahlo Kahlo e eu como é que é o nome trocando, da? né? Ah, tá. Essa outra que está aí do lado é a. Como é que é o nome dela? Ah, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Eu mesmo É, coloquei. é da. Não é o Bonequinha de Luxo? O É filme? ela É mesmo. do filme. Não, mas Embaixo tem o Chaplin, é isso? Ah, tá. o gordo e o magro aqui. Tem dia que tem o Chaplin aqui, O outro. Gordo e Magro. Ah, Gordo e Magro, claro. Mas eu tô Oliver trocando. Hardy. Eu tenho vários quadros aqui, inclusive de bicho, de várias coisas. Aí eu vou trocando, vou deixando, mas sempre com arte, ó, tá vendo? Sempre Tá bom. representando a gente de alguma forma. Querido, ó, as portas aqui do Dicas do Brasil sempre abertas para você quando você quiser divulgar seus Não, espetáculos. vou divulgar sim. Vou ligar para você, vou pedir para você divulgar coisas que a gente vai fazer. Vamos, Eu vou vamos fazer. divulgar. O ano que vem, pô, nem falei tanta coisa, eu fico Vamos lá, muito não, dá tempo. sério, cara. Não, eu acabei de ganhar. Eu nunca ganhei prêmio nenhum no teatro, mas ganhei um prêmio agora, que é um prêmio chama Prêmio Zé Renato, que é onde você inscreve. Eu inscrevi um projeto porque em 2022 a gente vai ter 100 anos da Semana de Arte Moderna. E eu Sim, escrevi um projeto para fazer um trabalho grande sobre sobre o Mário de Andrade, a Semana de Arte Moderna. Vou fazer chama Rosa dos Ventos, que eu vou fazer no norte, sul, leste, em todos os cantos da cidade, vários lugares, e eu vou mandar para vocês, para a gente poder me divulgar, manda. fazer uma Claro, entrevista com sobre prazer. isso. Tá bom? Não, a gente vai falar sim, não só desse, de outros trabalhos. E passando essa pandemia, quem sabe a gente se encontra aí no teatro também, para bater um papo. Vamos O sim, mundo é pequeno, você sabe disso. com certeza. Bom, Querido, ó, valeu, velho. então um grande abraço, uma boa tarde para você aí e nos Alô, boa falamos. tarde. Nos Até mais. falamos. Até. Um abraço. Abraço.
Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Não sei se Pascoal está aqui ainda. Está aí ainda, né, Pascoal? Deixa eu só Ainda, encerrar estou aqui. tentando. Quero agradecer a todo mundo. Quem ainda não segue, @Dicas do Brasil.